Oi gente, hoje eu vou trazer um vídeo bem diferente para vocês, que vai ser exemplos de práticas de ensino. Eu estou pensando em fazer exemplos de várias práticas de ensino que tem durante o meu curso. E eu vi que não tem só para o curso de letras, tem para os cursos de história, geografia, matemática, e eu percebi que as práticas de ensino são as mesmas para os cursos de matemática, história, geografia, química, biologia, artes. A única coisa que muda é que alguns trabalhos em específico você tem que desenvolver com relação ao seu curso. Por exemplo, a prática de ensino, observação e projeto, que não é essa que eu vou falar nesse vídeo, mas eu vou comentar um pouco sobre ela. Na observação e projeto, você tem que desenvolver um projeto em um ambiente não escolar e uma das disciplinas que você tem que usar no projeto é a disciplina do seu curso. No meu caso, quando eu fiz a de observação e projeto, eu coloquei português. No caso, quem está fazendo matemática tem que colocar uma disciplina de matemática e outras matérias que a pessoa escolhe. No caso, eu tinha feito acho que com português, história e geografia, uma coisa assim. Não, foi português, história e biologia, se eu não me engano. Mas enfim, o foco não é de observação e projeto. No momento eu vou fazendo aos poucos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou fazer exemplos das práticas de ensino que eu fiz. Até agora, eu fiz 3 práticas de ensino. Eu fiz a de introdução à docência, que eu fiz no meu primeiro semestre. Eu tinha feito em 2022, então se vocês verem que o trabalho está escrito em 2022, não é porque eu errei o ano, é que eu tinha feito em 2022. E a de observação e projeto eu também fiz em 2022. A de integração escola e comunidade eu fiz nesse semestre. Eu ainda não vou fazer um vídeo da prática de integração escola e comunidade, porque eu já enviei a primeira postagem, a segunda ainda não está no prazo e eu não tenho a nota como é que se diz? Da postagem 2. Eu só tenho a nota da postagem 1. Eu prefiro fazer o vídeo quando sair as minhas notas, porque pelo menos eu posso dar uma garantia de quanto eu tirei para vocês e vocês podem confiar mais na montagem, na estrutura do trabalho. Porque meu medo é, por exemplo, eu dar aqui e falar assim, olha, é assim que se faz, aí chega na hora, eu tirei 5, 4, e aí vocês não vão poder usar esse trabalho como exemplo. Então, se por acaso eu tirar uma nota baixa em alguma dessas práticas, eu nem vou postar o vídeo. Porque eu não quero prejudicar mais pessoas, né? Mas enfim, essa prática de ensino, introdução à docência, eu fiz no meu primeiro semestre e eu tirei 10, tanto na postagem 1 quanto na postagem 2, então vocês podem confiar. Eu vou fazer um vídeo dessa vez só com a postagem 1, depois eu vou fazer outro vídeo para a postagem 2, no vídeo da postagem 2 eu vou retomar falando, olha, eu tirei 10 também, para vocês ficarem mais calmos. Enfim, o trabalho na postagem 1 da prática de ensino e introdução à docência, dentro da disciplina, tem um manual. Este manual, a primeira coisa que você tem que fazer antes de desenvolver o trabalho é ler ele completo. Porque no manual diz toda a formatação do Word que vocês têm que seguir e o que você deve colocar no seu trabalho. Como é que funciona a postagem 1 da prática de ensino e introdução à docência? A Unip dá um livro-texto. Dentro desse livro-texto tem 13 textos. São 13 textos de temas diversos. Vocês têm que ler esses 13 textos e fazer uma reflexão de cada um desses textos que a Unip dá no manual. No manual, se eu não me engano, no manual ela apenas dá como formatar o trabalho. No livro-texto da disciplina, eles dão os 13 textos para você ler e a Unip ela coloca umas perguntas, mas ela até fala, não copie as perguntas no trabalho e não fique respondendo as perguntas no trabalho. As perguntas que eles colocam, os questionamentos que eles colocam sobre cada texto é para ajudar você a montar uma reflexão sobre o texto, tá bom? Eu vou passando o meu trabalho aos poucos para vocês conseguirem ler, para não ficar muito, né, corrido, essas coisas. E eu vou também dar uma retomada do que eu escrevi no meu trabalho. Enfim, essa daqui é a capa. Na capa não tem muito segredo, eles pedem para você colocar a logo da Unip. Eu peguei essa logo na internet. Licenciatura, eu tenho que colocar a licenciatura do meu curso. Aqui eles pedem para colocar seu curso. Eu coloquei o meu curso, que é licenciatura em Letras, Português e Espanhol. Se vocês fazem História, tem que colocar licenciatura em História, licenciatura em Geografia, e assim vai. Aqui, ó, o nome da prática de ensino, prática de ensino e introdução à docência. Esse daqui, esse PEID, é a sigla da prática de ensino. E só para avisar, eu estou mostrando aqui o trabalho em Word, porque eu desenvolvi em Word. Depois eu converti para PDF. Eu não sei se eu fiz um vídeo de como converter os arquivos de Word para PDF, mas eu posso mostrar para vocês outro vídeo no futuro de como faz isso.
Enfim, a postagem, aqui está escrito postagem 1, atividade 1. E aqui tem o tema do trabalho. Esse tema a Unip dá e ela pede para colocar isso, que se chama Reflexões referente aos 13 textos. Essa capa tem um modelo dela dentro do manual. Eu apenas segui o que estava no manual, como tinha que ser montado. Aqui eu apaguei, mas aqui vocês colocam o nome de vocês e o RA de vocês. Caso vocês façam um trabalho em grupo, se eu não me engano, acho que esse trabalho pode fazer com até 10 pessoas. Se vocês forem fazer em grupo, só para avisar, tem que ser do mesmo curso. No caso, por exemplo, se eu faço letras português e espanhol, tem que ser do mesmo curso que eu faço fazer letras português e espanhol. E quando for colocar o nome, não pode colocar só o seu nome. Você vai colocar o seu nome e o nome de todos os integrantes. Vai colocar o teu nome, do integrante 2, do integrante 3 e colocar o RA de cada um desses alunos. Então, se for fazer em grupo, já pede para os integrantes o nome, o RA, para evitar problema, né? Aqui temos, vocês têm que colocar o polo de vocês, o polo que vocês pertencem e o ano que vocês estão fazendo. Como eu falei, tá ano 2022 aqui, porque eu fiz em 2022 esse trabalho. Aqui é o sumário, que eles pedem para fazer um sumário baseado nas reflexões dos 13 textos. No caso, eu coloquei reflexões referentes aos 13 textos. O 1.1, eu coloquei educações, aprender com o índio, só para avisar, gente, no sumário, eles pedem para numerar os tópicos de acordo com o nome dos textos. Então, eu coloquei reflexões referentes aos 13 textos, que é o tema do trabalho, e o 1.1 eu coloquei educações, aprender com o índio, que é o título do texto. É o nome do texto, tá, gente? O título. Aí o outro, o fax do Nisso, foi o título do texto também. A história da Chapeuzinho Vermelho, na versão do Lobo. Título do texto, tá? E eu fui seguindo a ordem que estava no livro texto, a ordem dos textos que estavam lá. Estava nessa ordem, eu fui seguindo. Então, o primeiro texto foi esse foi o segundo, esse foi o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto, o sexto. Aí vocês estão vendo que tem 13 textos. Embaixo aqui é só as referências bibliográficas. Aqui, vamos lá. Reflexões referentes aos 13 textos. Aí eu coloquei título 1, Educação, Educações, Aprender com Índio. Aí tem, o texto provoca uma reflexão sobre as educações dos diferentes povos, nesse caso governantes. Aí eu fui escrevendo o que eu achava de cada um dos textos. Lembrando, cada texto vocês têm que relacionar com a área da educação. Como vocês estão fazendo um curso de licenciatura, tudo tem que ser relacionado com a área da educação. Então eles pedem para fazer uma reflexão dos textos com base com base na educação, seguindo sempre a linha da educação. Então eu fui abordando isso nessa parte. Nesse texto, se eu não me engano, de Aprender com o Índio, era uma coisa sobre era sobre a diferença do que os governantes de Virgínia e Maryland achavam sobre educação e a diferença do que os índios achavam sobre educação. Por exemplo, o conceito de educação para os dois era bem diferente, né? Para os governantes, eles achavam que os índios não tinham educação, que era falta de educação, que eles não tinham uma educação e que eles só iriam ser educados de verdade se eles fossem para lá para aprender o que é educação de verdade. Já os índios achavam que não, que eles estavam sendo bem educados e que o conteúdo que eles iriam aprender em outro lugar não seria útil para eles, porque quando eles voltassem para as tribos, eles não seriam, como é que se diz? Eles não iriam conseguir utilizar esse conhecimento, porque para eles lá na tribo não seria necessário aqueles conhecimentos que eles estavam indo adquirir. Então é isso, mas é basicamente isso. Vocês têm que ler o texto. A primeira coisa que vocês têm que fazer é baixar o livro-texto, baixar o manual, ler os textos e fazer uma reflexão de cada um. Eu vou indo com calma aqui para vocês conseguirem ler, mais ou menos de ter uma base como eu escrevi, tá? E eu usei muito as reflexões que a Unip deu. Para não fugir muito do tema, eu vivia, porque sempre no manual, tanto no manual como nas videoaulas, no livro texto dessa disciplina, tinha o texto e embaixo tinha um espacinho lá que a Unip deixava para as reflexões. E ela deixava umas perguntas. Essas perguntas ajudavam você a montar uma reflexão boa sobre os textos. A Unip não dá um limite de linhas, quantos parágrafos tem que ter. Então eu fui fazendo assim, eu fui fazendo o quanto a minha criatividade dava. Eu não vou ficar lendo meu texto todo aqui, porque se eu ficar lendo, eu vou ficar até amanhã, o vídeo vai ficar longo. Então, eu espero que vocês façam o seguinte. Caso vocês estejam muito interessados em ler,
dá uma pausa, vai lendo, vai pausando o vídeo, porque senão, se eu ficar lendo todos os textos, são 13 textos, se eu ficar lendo todos os resumos que eu fiz, o vídeo vai ficar muito longo. Esse daqui é do fax do Nisso, eu coloquei o tópico, fax do Nisso, e embaixo eu já fiz logo o meu comentário. Como eu falei, não tem limite de linhas, não tem limite de parágrafo, não tem limite de nada. Então eu fui fazendo conforme minha criatividade. Quando eu via que eu já estava repetindo demais, dando volta, eu parava e encerrava por ali. Até porque tinha outros tópicos para abordar. Depois eu fiz da historinha da Chapeuzinho Vermelho, na versão do Lobo. Aqui encerrou já. Aí já foi uma pescaria inesquecível. A folha amassada. Já encerrou aqui, né? Da folha amassada já foi encerrada aqui. Ah, gente, vou mostrar uma coisa. Aqui, ó, vocês estão vendo que eu usei nome de autores. Teve alguns textos que eu consegui relacionar alguns autores que eu estava aprendendo na matéria de Psicologia do Desenvolvimento e Teorias da Aprendizagem. Eu tive essa matéria no primeiro semestre, Psicologia do Desenvolvimento e Teorias da Aprendizagem. Aí, quando eu vi aqui o texto, dava para relacionar com algum autor que eu li, porque às vezes eu li e falava, nossa, é muita cara de um autor, sabe? É muito uma coisa que o autor comentou, o autor tal comentou, eu sempre relacionava e colocava, ó, no texto podemos relacionar com a abordagem, inteligência emocional, aí eu colocava o autor, colocava a relação, né, entre esse autor e o que o texto estava dizendo. Então vocês também podem fazer isso com outros autores também. Se caso vocês lerem o texto e vocês falarem, olha, é muito o que um autor falaria, relacionar com algum autor, pode, tá? Eu coloquei os que eu lembrava. A lição dos gansos. Eu já estou no sexto texto, né? Agora estamos no sétimo. Assembleia na Capitaria. Colheres de cabo comprido. Afasta parte dos 5%. O homem e o mundo. Eu sempre termino com uma conclusão colocando esse portanto, que eu acho que dá uma conclusão boa. Mas isso fica a critério de vocês. Professores reflexivos. Um sonho impossível. E Pipocas da Vida, que é o último texto que eu fiz. Deu, no total, 12 páginas contando com as referências. Nas referências bibliográficas, a Unip coloca no manual que as referências têm que ser nada mais nada menos do que um Ctrl+C, Ctrl+V, uma cópia do que estava no livro-texto. Uma cópia das referências bibliográficas do livro-texto. Então eu fiz exatamente do jeito que a Unip pediu. Eu fui lá no livro-texto, fui lá nas referências bibliográficas do livro-texto e copiei e colei exatamente as informações que estavam ali, porque eles pediram para fazer assim. Eles falaram, as referências bibliográficas são iguais às do livro-texto. Eu peguei e copiei. Então, foi isso que estava lá, eu peguei e copiei e eles aceitaram. Eu tirei 10, como eu tinha falado para vocês. Deu 12 páginas de resumo. Eu não sei se vocês quiserem, eu disponibilizo esse trabalho em algum outro lugar, não sei, aí fica a critério de vocês. Mas eu acho que dá para ler, né? Deu para ler da forma que eu mostrei aqui. Eu espero que tenha dado. Se não, vocês podem pausar para dar uma lida, uma olhada. Mas olha, não tem muito segredo. É vocês colocarem, o tópico é vocês colocarem o texto aqui, ó, o título do texto. Colocar o título do texto e embaixo colocar a reflexão de vocês. Qual as exigências que a Unip dá? Ela dá que seja, o parágrafo tenha 1,5 entrelinhas. O parágrafo ela não tem exigência, mas eu sempre coloco 1,25 de parágrafo, porque eu acho que fica melhor, porque ele fica com esse espacinho, né? Para colocar o espaçamento, vocês clicam aqui, ó, parágrafo, aí vocês colocam o espaçamento entre linhas. O tamanho da fonte é 12, todo. O Arial e Arial, ou Times, né? Tem gente que gosta desse Times New Roman, né? Eu gosto do Arial, então eu coloquei Arial. Mas fica a critério de vocês. Se quiser colocar Times New Roman, pode colocar, só que o Times é tamanho 12 também.
independente de qual seja. E o texto tem que ser justificado aqui, ó. Quando você põe aqui, você seleciona essa opção, justificar. Aí ele fica justificado. Tem que fazer isso com todos os parágrafos. É só isso que eles estão exigindo. E se eu não me engano, eles exigem a margem, que é essa daqui. Layout da página, margens personalizadas. É essas medidas aqui. O meu Word já está formatado com essas margens. Vocês colocam para colocar no documento inteiro. E é só isso, gente. Não tem muito segredo essa postagem 1. Depois eu vou fazer um vídeo da postagem 2. A postagem 2 é mais simples ainda. A postagem 2, acho que se eu não me engano, deu 6 páginas. Era bem pouco. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham compreendido, tenha ficado claro. É mais aqui para mostrar um exemplo de como desenvolver para quem está com dúvida, não sabe como fazer, é o primeiro trabalho, todo mundo fica meio nervoso quando fazer o primeiro trabalho. Então fica de sugestão aí. Lembrando que eu tirei 10 nessa postagem 1. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.